Hoje eu vou te mostrar o único indicador do mercado que você precisa para ser lucrativo. Antes de iniciar, já deixa seu like, se inscreve e lembre-se, a mesa proprietária melhor hoje no planeta é a da Rantec. Link e cupom abaixo do vídeo e a gente tem a nossa comunidade que está aí embaixo também para você acessar 100% gratuito. Beleza? Vou te apresentar aqui o meu indicador, o indicador próprio, aonde você vai conseguir identificar regiões do gráfico importantes para fazer negociações, ver capturas de liquidez e saber o momento certo de reagir. O link dele já está aí abaixo e eu já vou direto para a tela. Você precisa entender alguns conceitos para entender o que está aqui no indicador. O que o indicador te apresenta? Primeiro eu vou abrir as configurações. Eu tenho aqui o input de sessão importante. Caso você marque, ele vai te mostrar no gráfico as principais sessões, Nova York, Londres, para você marcar máximas e mínimas dessas sessões. Tá? Se você não marcar, ele não vai ter sessões, claro, igual está aqui. Em azul é o início ao fim de um dia, início ao fim de outro, início ao fim de outro. Como eu utilizo as sessões? Se eu sei que sessão de Nova York é que mais tem volume, Ásia está mais parada ali para acumulação, e Londres talvez faz uma manipulação, eu posso usar essas sessões como marcações de liquidez. Eu posso usar essas sessões como suporte e resistências principais. E quais eu utilizo? As atuais e as anteriores. Alexandre, como assim? Eu venho aqui, ó, e pego a sessão do dia anterior e marco a mínima dela e marco a máxima dela. E dessa sessão atual, eu não utilizo. Vou pegar a mínima da anterior e a máxima da anterior. Então, corrigindo aqui, eu pego um dia anterior, seria o ontem, e a antes dela. Duas para trás da atual. Para quê? Para eu observar zonas e regiões de suporte ou possíveis liquidez. Você vai ter essas regiões aqui marcadas para saber um topo extremo, um fundo extremo. E aí você faz isso no seu par de negociação, porque ele pode servir como captura e depois voltar. Outra configuração do indicador, depois a gente vai falar em detalhes cada um. Tirei a sessão. Mostra Fair Value Gaps no gráfico. O que é o Fair Value Gaps? É o desequilíbrio de preço. É os espaços que ele vai marcar. Esse eu não uso, eu marco na mão, tá? Não gosto de deixar marcado ali manual. Então eu não marco, mas tem ali no indicador. Perfeito? Olha, ele está mostrando aqui, ó, o Fair Value Gap no candle diário. Fair Value Gap aqui, ó, no candle diário. Beleza? Tirei aqui tamanhos, aparências, isso cada um define da sua forma. ADR, o último vídeo antes desse do canal, eu falo sobre ADR. Vou te falar um pouquinho aqui também sobre estilos ADR, você escolhe. Mostrar candles de 4 horas ou candles diário. O que é isso? É esses candles aqui à direita. Para que eu utilizo esses candles à direita? Para eu ter uma noção de como é que o mercado está vindo. Para eu ter uma noção onde é que estão as máximas e mínimas dos candles anteriores. Por exemplo, se eu sei que os últimos 4 candles aqui, ó, de 4 horas estavam com as mínimas aqui, ele poderia capturar a liquidez aqui, igual fez, e subir. Então eu consigo ter essa noção que o topo do candle de 4 horas anterior estava aqui. E esse 4 horas atual rompeu esse topo. Então é para isso que eu utilizo. Para eu olhar aqui que os candles diários estão todos, ó, vindo numa tendência de baixa. E que a máxima do dia anterior está exatamente aqui, ó. Eu olho por esse candle. A mínima do dia anterior está aqui. Eu olho pelo candle. Então eu vou usar isso para eu ter como referência regiões de liquidez, regiões de captura, como suporte, como resistência. Eu não vou entrar em detalhe nesses conceitos.
Estou te explicando o que o indicador faz. E ele traz essa noção. A última atualização, ele me mostra o candle semanal. A galera pediu muito aí. Para quê? Para eu saber onde é que está a frequência dessa semana. Onde é que está a máxima dessa semana? Porque se eu olho um gráfico de 15 minutos, fica longe de eu saber. E aqui ele vai te mostrar a máxima, a abertura e a mínima da semana. Vou pegar um outro ativo, o ouro, por exemplo. Ele carrega o indicador e ele vai te mostrar, para você ter uma noção, onde é que está a mínima da semana, onde é que está a abertura. Ó, ele te mostra onde é que está a abertura da semana, onde é que está a mínima, veio tudo aqui direto. A mínima foi a abertura. E aqui está a máxima. Então você tem isso como referência. Para que eu vou utilizar isso? Para te situar nas regiões importantes. Como eu utilizo? Primeiro o ADR, tá? O que esse ADR nos mostra? O que é esse ADR? O mercado anda aqui, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Vou fazer aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo? O que é esse ADR? Ele faz o cálculo de quantos pips esse mercado andou nos últimos dias. Você define no indicador qual é o período que você quer. Por exemplo, aqui o meu ADR está em 6 dias para cá. O meu ADR usa a abertura de meia-noite para ser a abertura do dia, que é o midnight. E ele vai te mostrar, por exemplo, isso aqui andou 10 pips, aqui andou 11, aqui andou 18, aqui andou 30 e na sexta andou 20. Qual que é a média, a frequência dessa semana? Ele vai calcular isso para você. E aí ele plota aqui, ó, o início do ADR na abertura do dia, isso talvez na segunda, a máxima que ele vai poder andar de acordo com a média, a mínima que ele pode andar de acordo com a média. Então, se a média de movimentação é aqui, por exemplo, 20, pegando 6 e dividindo por 6, eu sei que da abertura do dia para cá eu tenho 20 pips, que pode ser usado como alvo. Da abertura para cá eu tenho 20 pips, que pode ser usado como alvo. É essa a função do ADR. Ele significa Average Daily Range, que é a média dos dias. Então, antes de eu continuar, já deixa seu like no vídeo. Abaixo tem o nosso grupo, comunidade e o link da Rantec. Não se esquece, é a melhor, mais confiável mesa proprietária de corretoras hoje no mundo. E aí, o que ele mostra depois? Ele tem uma divisão aqui, ó, que marca os 30% dessa movimentação. O que é os 30% dessa movimentação? É zonas de possíveis rejeições ou de continuação de movimento. Como assim? Se eu tenho uma média que ele está movimentando e o meu gráfico abriu aqui, ele sobe até os 30% e depois rejeita, deixando aqui o pavio. Todos os estudos que eu fiz, todos os gringos que eu vi utilizando esse EDR, não é uma invenção minha, eles utilizam 30% dessa forma. Se o mercado abrir, pegar nos 30% da média diária e voltar, tem grande chance daquilo ali ser o pavio do dia. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar se o ADR vai servir os 30% para ser rejeitado ou também na continuação de tendência, se esse ADR vai ser, ó, respeitado. E aí o mercado faz isso aqui, ó, e vai ali na média. Ele serve como suporte. Então, ele é para eu ter essa noção do que vem andando na semana, do que vem desenvolvendo. Aqui, por exemplo, ele abriu meia-noite, caiu na ADR e voltou. É porque hoje é sexta, senão ele teria força para continuar subindo. Vamos ver um outro exemplo? Vou pegar aqui o ouro, que tem um macro bem definido de alta. Espera ele carregar. E o que ele fez? Ele abriu,
Veio no ADR, rejeitou? Não. Ele bate no ADR, testa ele como suporte e está indo lá. Na média máxima da semana. Os 30% está aqui e aqui. Posso pegar esse candle para o lado? Pode. Só se arrastar aqui, ó. Agora do que antes espaçamento do gráfico, põe aqui 5. Vai chegar para o lado ali. Opa, modelo gráfico. Essas configurações aqui, vocês que ajeitam, tá, turma? 40. Posso chegar mais para o lado, posso mexer nas cores, posso mudar do jeito que eu quiser. Então, o ODR é para essa forma. Alexandre, como é que você faz a leitura dos candles aqui? Como é que você utiliza isso aqui? O que eu gosto de utilizar? As máximas e mínimas dos candles vai te trazer uma perspectiva de continuação de movimento ou rejeição de movimento. A gente sabe que nos topos e nos fundos é onde se encontram as continuações, é onde se encontra a liquidez, correto? Então, se eu tenho aqui um candle de 4 horas, ó, com a sua máxima e sua mínima bonitinho e um pavio aqui, ó, o que eu posso esperar do próximo candle? Se ele romper este topo com força, ele vai possivelmente continuar o movimento de alta. Se por acaso este candle aqui de 4 horas está marcado aqui, ó, tem a mínima ali, o próximo faz esse movimento de rompimento e rejeita, ele capturou a liquidez desse fundo e seguiu na alta. E para que eu coloquei os candles ali? Para ficar prático essa visualização, sem eu precisar que voltar sempre no gráfico de 4 horas. Sem que eu precise voltar sempre num gráfico diário. Eu consigo aqui acompanhar, por exemplo, ó, onde que está a mínima do meu candle anterior de 4 horas. Está aqui, ó. O que mostra no candle aqui é real no gráfico para trás. E o que esse mercado faz? Ele captura aqui, ó, este fundo e fecha acima da máxima. A probabilidade desse mercado subir aqui é muito alta. E aonde que está a outra máxima do candle de 4 horas? Está aqui, ó. É isso aqui. Então, para que eu utilizo esses candles? Justamente para observar aonde que está, sem eu precisar estar aqui no gráfico de 4 horas. Sem que eu precise estar o tempo todo olhando no gráfico diário. Eles já vão me entregar. Porque eu estou operando um de 15, por exemplo. E eu sei que o 4 horas fechou uma barra forte de alta, rompendo a máxima do 4 horas anterior. E já fez até o reteste. A chance dele vir buscar a máxima do outro 4 horas é altíssima. Então, a leitura dos candles aqui é só para te trazer agilidade, para você não precisar de duas telas, não precisar ficar olhando os dois gráficos. E aí serve também para a máxima do semanal, a mínima do semanal e a abertura. Perfeito? Vou adicionar outras coisas aqui depois, para mostrar semanas anteriores e outras coisas mais. Sim, o indicador vai ser sempre atualizado, vai ser sempre melhorado. Mas por hora, com as funções que ele tem, é para isso que eu utilizo. Eu marco as sessões importantes, eu observo o ADR e uso os candles aqui como visualização. Alexandre, não gosto dos candles como visualização, ficou confuso. Você desmarca eles aqui, ó. E aí eles subiram. Não vai existir mais. Você vai ficar só com o semanal, por exemplo, caso tu queira. Tá? E os ADRs. Perfeito? Não, eu quero, Alexandre, eu gosto do candle, eu vou deixar. Marcar. E boa. Olha que leitura interessante. O mercado faz zoom para cima, deixa o candlezinho aqui. Não rompe aqui, ó, a mínima do 4 horas e rompe a máxima. Explodiu na alta. O que eu observo aqui? Eu estou formando um Fair Value Gap nessa região aqui do 4 horas. O que isso me mostra? Que possivelmente eu posso ter uma compra dentro dessa região. Porque é o Fair Value Gap do 4 horas. E o diário? Já passou para a máxima e a mínima. Perfeito? Então, essa é a leitura, essa é a visão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Tamo junto.